Comece pensando em desistir. Pois é, parece contraditório, eu sei, mas quase toda furada que eu me meti na vida foi porque eu não soube a hora de parar. Eu comprei valendo a ideia de que a gente tem que persistir em tudo que a gente faz e passei mais de 10 anos da minha vida insistindo num sonho que não me levou a muita coisa. Mas depois que eu li esse livro horroroso, mas que tem uma ótima ideia, eu consegui abandonar o que estava me frustrando e começar a me dedicar à minha escrita com resultados muito mais concretos. Por isso, eu vou mostrar aqui 3 tipos de situação que vão deixar bem claro se você deve ou não desistir do que você está fazendo, e eu vou mostrar também qual é a melhor hora de desistir e como fazer para não entrar mais nessas furadas da vida. Por que se abrir à ideia de desistir? Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo. Eu tive uma longa fase da minha vida em que eu queria muito ser músico profissional. E aqui eu acho importante a gente fazer uma distinção, porque é claro que a gente pode, gostar muito de uma coisa e gastar tempo com aquilo, mas ser profissional é uma coisa diferente. Óbvio que eu amo a música e eu ainda toco na minha casa, ainda faço algumas coisas aqui e ali, mas eu não tinha o conhecimento, o treino e os recursos para fazer daquilo a minha profissão. A parte mais interessante quando eu olho para trás é que existiam de fato alguns sinais que me mostravam que eu estava no caminho equivocado. Mas dada a minha paixão, eu me negava a ver. Eu acho que teria sido melhor se eu tivesse aceitado antes o lugar que a música eventualmente ocuparia na minha vida, justamente porque eu poderia colocar essa energia que eu estava colocando ali em alguma outra coisa que aproveitasse melhor as minhas habilidades. Se você também passou por isso, você provavelmente sabe do que eu estou falando. O gosto que fica depois é extremamente desagradável, porque parece que você perdeu tempo de vida, sabe? E é um tempo que não volta mais. Talvez seja por isso que a gente evite tanto desistir das coisas, pelo medo de passar vergonha, de assumir uma falha. O fato é que o peso emocional é enorme. E é claro que a gente aprende muito com as nossas cabeçadas, mas é importante a gente aprender a errar de uma forma que seja frutífera, para encontrar caminhos, não de uma forma que não dê em nada. Aprender a desistir de uma forma inteligente ajuda a gente a não ficar entrando nesses becos sem saída, que aliás é exatamente o jeito que o Seth Godin chama o primeiro tipo de situação onde é melhor a gente cair fora. O Seth Godin representa essa ideia por meio desse gráfico que mostra uma situação que basicamente não tem solução. É algo que não importa o quanto de recurso, de tempo, de dinheiro você invista naquilo, não vai sair do lugar. Ou talvez seja uma situação em que a quantidade de investimento seria alta demais e simplesmente não ia compensar. Ou seja, eventualmente a sua energia se esgota e você desiste. Nesse cenário, quanto antes você fizer isso, melhor. O meu exemplo na música seria um pouco isso, porque eu passava basicamente os meus dias com o violão e com o caderno na mão, mas aquilo basicamente nunca fluía, sabe? E quanto mais o tempo foi passando, mais aquilo foi ficando difícil, porque, por exemplo, às vezes eu não conseguia estudar porque eu estava muito cansado, às vezes eu tinha dificuldade de encontrar pessoas para tocarem comigo, ou as reações das coisas que eu fazia eram sempre meio mornas, e eu achava que aquilo ali era só o desafio esperado, que era uma situação normal. Então, de repente, lá se foram 10 anos da minha vida, sempre com aquela cara assim, meio de início de carreira. O que, obviamente, é horrível quando eu paro pra pensar. E o outro tipo de situação que o Seth Godin fala é o penhasco. Eu lembro que nessa fase eu pagava minhas contas como basicamente qualquer artista em transição, ou seja, com um emprego formal. E não era ruim, sabe? Na verdade era até bem interessante. Até hoje eu penso como uma das melhores fases da minha vida. O salário era bom, a galera era massa, tinha uns projetos interessantes, então fazia sentido ficar por ali. Mas aos poucos as coisas foram mudando e os sinais estavam super na cara. A primeira coisa foi que os melhores que trabalhavam ali foram logo procurar outras oportunidades, sabe? E o ambiente, que era maravilhoso, foi ficando cada vez mais tenso. Mas eu fui ficando, eu não tinha lá essa experiência e eu achava que aquilo ali de alguma forma ia reverter positivamente, que era uma oportunidade e tal. Só que o tempo foi passando. E aí que um belo dia eu fui chamado para uma reunião e rolou meio que um não é você, sou eu corporativo e eles me desligaram, Putz, foi pânico total. Essa história, ela ilustra super bem o penhasco, que é uma situação que já funcionou, mas que agora tá indo de mal a pior. A armadilha do penhasco é você ficar se apegando ao passado, ou talvez se apegar ao esforço que você já dedicou, ou talvez como eu, você ficar ali na esperança de que aquele problema seja passageiro. A questão é que quanto mais você demora para sair, mais difícil é de se recuperar. Então aqui, a decisão mais inteligente é aceitar que a fase acabou e partir para a próxima o quanto antes. E o último tipo de situação é o vão, que tem um gráfico mais ou menos assim, que é aquele tipo de situação
quando você já tá há um tempo e você percebe que parece que você não tá fazendo muito avanço, sabe? Mas essa não é a hora de desistir. A minha trajetória no Substack, ela foi um pouco assim. Quando eu comecei a escrever, já tinha esse movimento, sabe? Iam chegando novos inscritos, tinha alguns comentários elogiando. Ainda não era um sucesso da noite pro dia, mas era o suficiente para me dar esperança. E eu já conhecia bem esse desânimo que vem depois de um tempo. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que justamente eu costumo desanimar quando passa um certo tempo, quando passa aquela empolgação do começo. Então eu decidi que dessa vez eu ia fazer diferente. E aí que um belo dia eu tive um salto que basicamente mudou a forma como o meu projeto estava crescendo. Um texto que eu tinha publicado, ele tinha sido divulgado por um creator mais famoso, e aí desde então o ritmo de crescimento do meu projeto nunca mais foi o mesmo. Mas sem ter mantido o hábito de publicar, mesmo quando não tinha nada acontecendo, eu não teria como ter aproveitado esse imprevisto de ter sido divulgado por alguém mais famoso. E se eu não tivesse textos acumulados ali, eu provavelmente não teria convertido essas pessoas que chegaram em público recorrente. Quando você avalia apenas o curto prazo, dá para confundir o vão com o beco sem saída ou até com o penhasco. Mas a diferença é que se você olha o cenário geral, você vê que tem pessoas conseguindo bons resultados. É só que você ainda não chegou lá, sabe? E sim, o vão é ingrato, não é fácil atravessar o deserto, mas tudo que vale a pena nessa vida tem esse momento em que a gente precisa seguir fazendo a nossa coisa, mesmo quando a gente ainda tá flopado. É muito importante a gente não se confundir, porque o outro lado, ele só aparece para quem aguenta passar por essa parte. E para chegar até essa resiliência, você precisa se preparar. É óbvio que quando a gente está no meio de uma situação ali que parece que não está avançando, é difícil a gente ter clareza mental para tomar uma decisão. A frustração, ela cega a gente. É por isso que é fundamental você definir quais são os seus critérios antes de começar qualquer projeto. Não só critérios de sucesso, mas também quais dificuldades e quanto de fracasso você aguenta. Vamos supor que o seu objetivo é se tornar youtuber. Você pode, por exemplo, colocar um limite de 50 vídeos ao longo de um ano, o que vai dar mais ou menos um por semana. E aí que caso você não consiga ao menos monetizar nesse tempo e com essa quantidade de vídeos, daí você para. Isso seria um exemplo desse conceito aplicado a um projeto criativo. Junto com isso, também vale tentar prever o que você vai encontrar no caminho em termos de dificuldade e de sofrimento. Porque quando você sabe exatamente o que você está buscando e quais são os seus critérios de desistência, fica muito mais fácil identificar se você está ali no caminho certo ou se já chegou a hora de mudar de direção. Eu sei que existe todo um peso emocional que a sociedade coloca em cima da gente sobre a desistência, mas o fato é que tudo fica mais simples quando a gente para de ter medo de desistir. Porque aí você pode dizer, né, tipo, ok, eu aprendi o que eu precisava aprender aqui, e aí você vai e coloca sua energia em outra coisa. É claro, né, que a gente precisa aprender a identificar quando a gente está num beco sem saída ou quando a gente está num penhasco, justamente para a gente não desistir antes dentro de uma coisa que pode dar frutos enormes pra gente lá na frente. No caso, o grande pulo do gato desse método é que a gente pode aprender a parar de gastar energia nas coisas erradas e começar a persistir nas coisas certas. Porque se tem uma verdade, é que a vida é curta e ninguém tem tempo a perder. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, assina o canal, ativa o sininho, deixa um comentário. A gente vai se falando e até a próxima.